Graça e paz, amados e amadas, estamos chegando ao final de Levítico, estamos no capítulo 26 e aqui nós vamos ver a admoestação contra a idolatria, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes do quê? Da desobediência. Este capítulo trata de coisas que nós gostamos de ouvir, que nossos ouvidos gostam de ouvir, também tratam de coisas que nós não gostamos de ouvir. Veja só, o Deus que abençoa, ele é bem-quisto, todo mundo quer esse Deus que abençoa, um Deus que estende os braços, e aí torna-se até um ídolo esse tipo que adoram de Deus. Só que esse Deus não é o Deus que se revela na Bíblia. Existe a verdade na primeira parte desse texto, que nós vamos ver que é o que? As bênçãos decorrentes da obediência. Mas também existe a verdade que nós vamos ver na segunda parte desse capítulo. Pois o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que pesa a mão. E qual a diferença? A diferença é a paz e a bênção, e o contrário disso é a maldição e a guerra. Aqui no capítulo nós vamos ver que isso está relacionado com a maneira com que o povo que atendia e se relacionava com a lei do Senhor. Se nós formos ver, foi assim desde o início, né? Desde lá do Jardim do Éden. O que? O homem desobedeceu e aí veio o que? A maldição sobre a vida do homem, veio a maldição sobre a casa, sobre a descendência e sobre toda a criação. Então, aqui nós vemos em Levítico 26, logo nos primeiros versículos, está introduzindo a lei, o versículo 1 e 2. Depois do versículo de 3 a 13, vai falar sobre a bênção referente à obediência. Então, o nosso relacionamento com Deus não é segundo o que nós achamos, é segundo o que Deus nos propõe, os que Deus nos mostra na sua palavra. Todos sabemos que nós somos imperfeitos, que o homem é imperfeito, que nós pecamos. E qual a esperança então? A esperança é primeiro. Deixa eu voltar um pouquinho. Tanto as pessoas que não aceitaram o Senhor como aquelas que aceitaram o Senhor, os dois são pecadores. Agora, qual a diferença? A diferença é como nós lidamos com a disciplina, como nós lidamos com a disciplina do Senhor. O ímpio rejeita a disciplina do Senhor e ele toma isso como um castigo, pronto e acabou. Mas aqueles que são do Senhor tomam isso que a disciplina, eles se arrependem e mudam a sua rota. Inclusive, antes da gente adentrar mais no capítulo 26, é interessante que nós observemos Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do versículo 4, está falando sobre as provações que revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Então, aqui no versículo 5, na parte B, diz assim: olha, filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Olha só, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, e é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, olha como o Senhor nos trata como filhos. Agora, nós vamos receber essa disciplina de que forma? De que forma? Mudando a nossa rota. O Senhor quer nos manter, aqui olha o versículo 10, o que diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E essa disciplina vai nos levar ao quê? A sermos filhos maduros e filhos herdeiros. Então, vocês observam que o capítulo de Levítico 26 é a maneira de como nós nos relacionamos com a disciplina do Senhor. A gente vê falando das bênçãos aqui do versículo 3 ao versículo 13. Agora, quando vai falar sobre a desobediência,
Os castigos da desobediência são bem detalhados e são muito mais versículos, porque é um alerta para nós. E esse alerta é ressaltado por 2 tópicos. Veja só, capítulo 26, versículo 1 diz assim: portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem e nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou o Yahvé, vosso Deus. E o segundo é: guardarei os meus sábados e reverenciarei meu santuário. Eu sou o Senhor. Então aqui o Senhor está sendo focado os dois mandamentos, né? Nós temos aqui o mandamento de não fazer nenhum ídolo, não levantar nenhum ídolo e guardar também o sábado. Então, o Senhor, Ele nos mostra aqui o quão é sério essas 2 coisas. Inclusive, Jesus disse que Ele resumiu os 2 mandamentos, né, em que amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa não colocar ninguém à frente de Deus. E aqui o que quer dizer o sábado? O sábado quer dizer adoração, reverência, ouvir o falar de Deus, ter a lei de Deus gravada no seu coração, porque nessa época os sábados era o descanso, onde se parava de toda a obra, sabia que o Senhor era o provedor, reverenciava o Senhor e ouvia as leis do Senhor. E hoje nós temos esse sábado no nosso coração, nós temos Cristo em nosso coração e devemos o quê? Adorá-lo, reverenciá-lo e também estar em comunhão. Toda vez que Israel esquecia ou deixava os sábados de lado e também adoravam outros deuses, ou melhor, quando Israel deixava os sábados de lado, sabe o que acontecia? Eles caíam em idolatria, porque ali no sábado era onde eles ouviam a palavra de Deus e tinha comunhão ali. E ali em Oséias também fala que meu povo sofre por falta de conhecimento. Então aqui quando eles deixavam de adorar o sábado, ou melhor, de descansar e adorar ao Senhor, eles caíam em idolatria, era a consequência. E eu quero ressaltar uma coisa, que a obediência, as bênçãos da obediência, elas se dividem em 3. Nós vamos ver aqui que tem a bênção sobre a terra, que era a provisão deles. E depois a paz na terra, a segunda bênção. E a terceira bênção era Deus habitando, tabernaculando, tendo tabernáculo no meio deles. Então aqui do versículo 3 ao versículo 13, nós temos referência de 3 bênçãos decorrente da obediência. Eu encorajo vocês a irem lá em Deuteronômio 28, e aqui tem um texto muito parecido com Levítico 26. E mostra-nos o quê? Que as bênçãos que alcançam os filhos de Deus. É os filhos de Deus que buscam a bênção, as bênçãos que alcançam os filhos de Deus, conforme a obediência, à medida que eles andam na presença do Senhor. Esse texto aqui em Deuteronômio 28 é maravilhoso. Diz assim, só vou ler o versículo 4 para vocês. Olha, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aqui vai falar, olha, bendito o teu cesto e a tua sadeira, bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. Então aqui está falando que as bênçãos que vão alcançar, deixa eu ver o versículo 22, versículo 2 também. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então você vê como hoje o povo fica buscando bênção, mas é a bênção que nos alcança mediante nós andarmos na presença de Deus, mediante nós seguirmos a Deus segundo a vontade dEle, segundo a obediência dEle. E quando vier a disciplina, nós olharmos e corrigirmos a nossa rota. Assim como no Éden, o homem não precisou plantar nada no Éden, não precisava cultivar a terra, mas o que acontecia? Ele colhia. Então, o que eu quero dizer? Não é que nós não vamos trabalhar, não é isso. Mas hoje, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós não precisamos ficar correndo atrás da bênção. As bênçãos nos alcançarão.
Quando eu penso dessa forma, o que acontece? Eu saio do evangelho da prosperidade, dessa onda da prosperidade, de fazer até negociação com o Senhor. Se nós lembrarmos de José, José foi vendido pelos seus irmãos, foi ser escravo no Egito, passou por vários desafios ali, foi preso, foi caluniado pela esposa de Potifar. E mesmo assim a palavra diz que Deus era com ele e José prosperava. Então, segundo aos olhos das pessoas, José não estava prosperando, mas a bênção estava alcançando José. Então, não olhe para a sua vida avaliando só o que está acontecendo hoje. Saiba, se você não se vender, assim como José não vendeu o coração dele ao povo do Egito, ele se manteve fiel àquilo que ele trouxe do seu lar, do seu pai, do que ele tinha de Deus dentro dele. E ali, mesmo sem nada parecer favorável, a prosperidade estava acontecendo. Então, simplesmente se mantenha na presença do Senhor, guarde o seu coração na presença do Senhor e saiba que isso tem a ver com prosperidade. Não importa a função que você tenha, mas a prosperidade, acima de tudo, está na paz, está na tranquilidade, porque a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Então, a primeira bênção, a gente vê a bênção sobre a terra, né? A terra é aquilo que reproduz. E se nós pegarmos a terra hoje e trazermos para uma linguagem contemporânea, a terra também tem a ver com o nosso coração. Então, como está o nosso coração? O que está produzindo o nosso coração? Como nós estamos arando e limpando o nosso coração, né? Então, do versículo 3 ao versículo 5, está falando sobre a bênção referente à terra. E a partir do versículo 6, vai falar sobre a bênção, a paz na terra. Poxa, como nós queremos, né, ter paz no nosso interior, ter paz no nosso coração. E aqui tem várias das respostas para isso. Quando se fala em paz, se pensa em inimigo, né? Então, aqui a paz na terra, ela vem por meio, nesses versículos, se vocês lerem no versículo 6 e 7, vem por meio da destruição dos inimigos. O livro de Salmos tem muito essa temática, né? Essa temática muito forte do Senhor é o nosso Deus dos exércitos e Ele vai destruindo todos os nossos inimigos. Começando ali já no Salmo 1, a gente já tem isso muito forte. E a gente sabe que o inimigo de Deus é o nosso inimigo e é Deus que vence a batalha. Agora, veja só, quando nós aceitamos o Senhor é o Deus dos exércitos, se coloca à frente. Agora, cabe a nós também nos colocarmos em obediência ao Senhor, porque nós temos a nossa alma e nós precisamos conhecer as características da nossa alma, nosso temperamento, traços de caráter, a nosso padrão familiar comportamental, a nossa genética, porque tem parte da nossa alma que o Senhor quer usar. Mas se nós jogarmos tudo como inimigo dentro da nossa alma, na nossa alma está o nosso coração, é a nossa terra. E o Senhor quer fazer dessa terra frutífera. Para isso que o Senhor tem que estar à frente de todas as coisas. Ele diz aqui no versículo 7, perseguirei os vossos inimigos que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 e 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada de diante de vós. Hoje a espada que nós temos é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem que estar constituída em nós para nós termos respostas para as nossas indagações, para as nossas angústias, para nós termos respostas dentro de nós. Por isso que nós estamos aqui laborando na palavra do Senhor, porque nós estamos conhecendo a vontade de Deus para essa terra e também conhecendo o nosso coração. Saiba, a terra também é o nosso coração. Como estamos lidando com o nosso coração? Nós conhecemos o que é terra? Nós conhecemos a nossa alma? Nós conhecemos o nosso coração? Saiba, o inimigo nos conhece desde lá, de antes da gente nascer. Conhece porque ele também tem alma e ele se rebelou, ele desobedeceu a Deus. Agora, nós muitas vezes ignoramos nos autoconhecer e aí nós somos o quê? Presa fácil do inimigo, porque nem nós mesmos conhecemos a nossa alma.
Então, nós menosprezamos muitas vezes a nossa alma. Nossa alma, ela quer ser conquistada por Deus. E a partir do versículo 11, nós podemos chamar que é a terceira bênção. E diz assim: estabelecerei a minha habitação no meio de vós e não vos rejeitarei mais. O Senhor, Ele quer estabelecer o quê? Habitação no meio de vós. Hoje o Senhor quer habitar onde? No nosso coração. Ele quer ser a diretriz do nosso coração. E ele termina aqui com as bênçãos dizendo: pois eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito. Agora eu te pergunto a você, do que você tem que sair livre hoje? No Senhor já nos libertou, nos tirou do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor. Mas ainda tem muita coisa no nosso coração que precisamos ser libertos. Precisamos ser libertos da preocupação, da ansiedade, da angústia, da frustração, da depressão. Para isso, nós precisamos o quê? Se voltar para a terra do nosso coração. No último versículo, aqui 13, na última frase diz assim: e os fiz andar de cabeça erguida. O que hoje está fazendo você não andar de cabeça erguida? Leve ao Senhor e considere tudo isso na presença do Senhor. Só fazendo um fechamento, nós vimos aqui as 3 bênçãos: a bênção da prosperidade da terra, a paz na terra e a última bênção, a presença de Deus. E a presença de Deus se consumou o que? Em Cristo Jesus, no Emanuel, o Deus conosco, que veio tabernacular conosco, e hoje nós o que? É que somos o tabernáculo do Espírito Santo. Referente à desobediência e castigo, as maldições, começa a partir do versículo 14. E olha, e a maldição segue a mesma linha, segue a linha de não ter o que? Prosperidade na terra, de não ter paz na terra e não ter a presença de Deus. Então, se não obedecer lá onde diz os mandamentos do Senhor, o povo não ia ter a terra próspera, a terra não ia dar alimento, não ia ser frutífera, eles teriam inimigos perseguindo eles não teriam paz e eles não teriam o quê? A presença do Senhor. E o Senhor ainda fala: se não me ouvir, vai vir mais 7 vezes e vai vir isso, vai vir aquilo. É sinal que o Senhor está dando chance para eles ouvirem. Eu vou ler os primeiros versículos, olha, do versículo 14. Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, rejeitardes os meus mandamentos, desprezardes as minhas ordens, quebrardes a minha aliança, deixando de praticar os meus decretos. Então eu, Deus, farei o mesmo contra vós. O Senhor só está o quê? Devolvendo. Eu farei o mesmo contra vós. E olha o que vem. Porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre, as enfermidades que consomem os olhos e esgotam a vida. Então semeareis a vossa semente, porque em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Muito triste a gente ler isso, né? Mas se a gente parar e observar tudo o que está acontecendo, nós estamos vivendo isso atualmente, né? E nós temos que, antes de ficar olhando para fora, ficar olhando tudo o que está acontecendo fora, sim, a gente fica extasiado quando olha para fora, mas vamos começar a olhar para o nosso coração. Aqui no versículo 17 diz que o Senhor vai se voltar para nós e ele diz assim no 18: e se apesar disso não me ouvirdes, continuarei a castigar-te 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Então, quando essas coisas sobrevêm, é para a gente se voltar ao Senhor. Mas o que a gente percebe? Se busca falha nas pessoas, falha no governo, se busca falha em vários lugares, se busca falha assim em partidos, nisso e naquilo, mas ninguém para olhar para dentro de si. Observem, hoje nós temos a indústria do terror, a informação do terror e as notícias do terror.
E aqui fala que porei sobre vós o terror. Hoje tudo é terror. Você liga a televisão, informação, é notícia. E se nós observarmos, a maioria das profissões que existem é para combater o terror que existe. A medicina é para combater a enfermidade. A indústria farmacêutica é para também combater a enfermidade. A advocacia é para combater as corrupções. A psicologia, a terapia é para combater o mal-estar do coração, da alma e da emoção. A maioria das profissões que tem hoje é só para combater o mal-estar que existe da desobediência do homem, de que existe do afastamento do homem. É interessante isso porque tudo isso que as profissões hoje, elas não passam de band-aid no coração do homem, porque realmente o que é necessário é voltar-se novamente a Deus e viver segundo esse princípio. Estou dizendo que essas profissões não são necessárias, mas eu estou dizendo que cada vez vão ter mais áreas para nos ajudar em todos os aspectos, porque nós nos afastamos do princípio do jardim lá do Éden, nós nos afastamos da conexão plena do nosso Deus. O versículo que me chama muita atenção é o versículo 36, que diz assim: E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração. Quando se encontrarem na terra dos seus adversários, amedrontados até mesmo pelo ruído de folhas secas caindo no chão, fugirão como se foge diante da espada e cairão ainda, que ninguém o esteja perseguindo. Tropeçarão uns nos outros como se estivessem diante da morte ao fio da espada. Então fala aqui que até o ruído de folhas secas caindo no chão vai causar terror e amedrontamento. Por isso que eu falei que nós estamos na indústria do terror, na indústria porque tudo nos leva a ter medo, a ficar fugindo das coisas e também ficar pensando, fulano quer me perseguir, o chefe quer fazer isso comigo. Então parece que o quê? Deixa eu só falar uma coisa, a ansiedade, ela é o quê? É um alerta do nosso corpo para o perigo. A pessoa fica apreensiva e alerta para tudo que possa acontecer de errado com ela. Então é como aqui um ruído de uma folha seca. Ela fica atenta porque ela pensa, eu estou desprotegida e eu tenho que me proteger. Então você vê que isso também está inserido em todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje. Agora, se nós pensarmos, lembra de Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele estava fora da sua terra. E a gente não vê esse relato na vida de Daniel, dele com medo, com um monte de coisa. Pelo contrário, ele manteve tudo que o Senhor, os princípios lá na terra da Babilônia. E os seus amigos, quando foram levados para a fornalha, não é relatado que eles estavam apavorados, e nem Daniel quando foi levado para a cova dos leões. Pelo contrário, eles estavam tranquilos porque eles criam em Deus, tinham a paz de Deus, guardavam a palavra de Deus. Então não importa onde nós estamos, nós temos que realmente voltar a olhar para a terra que é o nosso coração. Ali, porque hoje, apesar que nós não estamos no Velho Testamento, nós não estamos debaixo do rigor de seguir as leis, mas hoje Cristo se fez maldição e Cristo cumpriu a lei por nós. Contudo, nós temos sim a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E ali na parábola da terra nos deixa muito clara. E ali é o que? Quer dizer, a terra do nosso coração. Termos o Senhor no nosso espírito, glória a Deus, nós restauramos a comunhão com o Senhor. Mas o quanto nós vamos levando tudo isso para a nossa alma e deixando o nosso coração ser irrigado pela palavra do Senhor. E esse texto nos sirva para reflexão, para alerta, para perceber como tem sido o nosso relacionamento com Deus, como nós temos deixado realmente a palavra entrar dentro de nós e o quanto nós conhecemos o Senhor, porque muitas vezes eu sou cristã há muitos anos, mas agora com a leitura da Bíblia de uma forma diferente, eu tenho me relacionado e conhecido o Senhor de forma maravilhosa.
E eu falo, Senhor, quanto tempo eu poderia ter recebido isso? Mas não importa olhar para o passado, importa olhar para o hoje e ganhar aquilo que o Senhor está nos dando hoje. E o Senhor hoje quer sarar a nossa terra. E essa terra, ela é o nosso coração. Então saiba, se você está ouvindo isso, o Senhor quer curar o seu coração. E, inclusive o Senhor está curando o meu coração. Ao ler a palavra, ao compartilhar aqui com vocês, eu estou sendo muito curada. Vamos juntos sarar a terra do nosso coração com a palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.